E agora que eu peguei algumas questões das atividades de vocês, atividade 4 e 5, aqui era para você, no limoneno, você dizer qual era a cadeia principal. Então, se tu tem aqui é uma cadeia mista, né? Uma cadeia fechada e uma cadeia aberta, acíclica e alicíclica. Então, a cadeia fechada vai ser o que? A cadeia principal, que no caso aqui é representado pelo círculo vermelho. E aí, no caso, eu vou ter as ramificações. Aqui não vão ser 3 ramificações, tá? É uma única ramificação. No caso aqui vai ser um isopropil ou um S-propil, porque a valência, o carbono na qual ele foi ligado na cadeia principal é um carbono secundário, não foi no primário. Se fosse no primário, seria um propil normalmente, mas aqui foi no secundário. Então, ou é o isopropil, ou você coloca também o S-propil, certo? E aqui é um grupo metil. Aí aqui pede para você dar o nome, né? Já vimos aqui que são todos compostos de cadeia normal, não tem nenhum carbono terciário ou quaternário. Então, aqui na A, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prefixo para 8 é oct, só tenho ligações simples AN, e como todos são hidrocarboneto, vai ser o final O. Então, nome desse composto octano. Na B, eu agora tenho um ciclo, então vou precisar colocar a palavra ciclo, embora não seja um círculo, tá? Mas é uma cadeia fechada e a gente representa por ciclo. Então, ciclo, conta quantos carbonos você tem, 5 carbonos. Pente, só tem ligações simples entre eles, AN, e o final, O. Então, prefixo, que é o pente, o infixo, que é o AN, e o sufixo, que vai ser o O. Aí aqui na C a gente tem uma situação atípica, não é bem que é atípica, a gente tem uma situação na qual eu preciso fazer uma outra função, uma outra, vamos dizer assim, determinação. Quando eu tenho ligações duplas ou triplas na minha cadeia, eu preciso numerar os carbonos. Por que eu preciso numerar os carbonos? Por que eu não numerei lá no que só tem as ligações simples? Porque todo mundo é simples, não precisa eu numerar. Só se eu tivesse ramificação, aí eu precisaria numerar. Mas aqui não, ó. Então, aqui como é que você vai fazer? Você vai numerar, certo? De uma forma, você tem duas extremidades, ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, quem é que vai dizer qual é a forma que você vai numerar? A forma que te der os menores números nos carbonos que tem as insaturações, certo? Então, se eu numerar aqui da esquerda para a direita, eu vou ter aqui carbono 1, 2, ó. O 2 tem uma insaturação, uma ligação dupla. Aí 3 e no 4 também, certo? 5, 6. Se eu numerar da direita para a esquerda, também vai me dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, não importa qual seja a ordem nessa questão aqui, ambas vai te dar os mesmos números. Então, tu pode escolher nessa situação ou da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, certo? Aí aqui os números não vêm antes, o que vem antes vai ser a ramificação, que aqui tu não tem ramificação. Então, aqui fica o X, porque eu tenho 6 carbonos, que é a cadeia principal. Aí, tu vai agora colocar os números, tu vai dizer qual é o carbono que tem a ligação dupla. Então, quais são os carbonos? Eu tenho 2 carbonos, é no carbono 2 e no carbono 4, certo? Então, 2,4, ó, aqui se aplicando a regra lá, a última regra entre números é uma vírgula, certo? Aí, como são duas ligações duplas, em, que representa o infixo da ligação dupla, e o final O, que é o sufixo. Então, o nome desse composto é X 2,4 dien. Por que, gente, que é importante colocar os números? Se eu desse só o nome da estrutura aqui para vocês e pedisse para vocês desenharem, vocês precisariam saber onde é que está a ligação dupla. Se eu colocar só assim, hexeno, tá? Eu subtendo que está só no carbono 1, quando eu não preciso colocar 1, mas na verdade eu preciso dizer a numeração para eu saber em que carbono está ligado. Aí aqui na D, ó, também tem uma ligação dupla, só que como aqui é um ciclo, certo? A não ser que a questão venha especificando, o carbono que tem a ligação dupla, ele vai ser sempre 1. Tu vai sempre começar por ele. A não ser que eu tivesse um grupo funcional aqui.
que seria a prioridade. Aí depois seria ele, mas como eu não tenho, então vai ser sempre ele. Aí eu coloco ciclo, 6 carbonos, se você contar X. E aí fica a critério se tu coloca o número 1 ou não, certo? E em a da ligação dupla e o final O, que é um hidrocarboneto. Aí detalhe, ó, sempre que a próxima palavra se começar com H ou as vogais se repetirem, tu vai ter que separar por um hífen, certo? Aqui na opção tu tem um ciclo, não tem ligações duplas ou triplas. Aí tu tem 4 carbono, tu vai colocar a palavra ciclo. But para 4, que é o prefixo, só ligações simples an e o final O. Então o nome desse composto é ciclobutano. Na F, aí agora tu tem ligações duplas ou triplas. Aí tu já sabe que você vai ter que numerar. Por que eu não numerei aqui? Porque todo mundo é simples. Aí você vai numerar sempre das extremidades, porque é uma cadeia aberta, tá? Que é uma cadeia cíclica. Aí você tem da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Se eu numerar aqui da esquerda para a direita, então vou ter 1, 2, ó, carbono 2 aqui fazendo a ligação dupla. Aí 3, 4, tá? O 4 também com a ligação dupla. 5, 6, 7. O 8 com a ligação tripla. 9, 10. Se eu numerar ao contrário, eu vou ter 1, 2, tá? Com a ligação aqui tripla. 3, 4, 5, 6. Eu vou ter 6 com a ligação dupla, 7, 8 e vou ter 8. Então, os números que eu vou ter vai ser 2, 6 e 8. São maiores do que a numeração da esquerda para a direita, que é 2, 4 e 8. Tá? O 6 é maior do que um deles. Então, a regra correta é numerar da esquerda para a direita. E aí eu tenho aqui 10, né? Carbonos. Aí eu venho, lembrando o di não conta, né? Mas o E vem primeiro do que o I, então eu cito primeiro ele, até mesmo pela questão aqui da ordem crescente. Então, vai ser no carbono 2 e no carbono 4, então 2,4. Como são duas ligações duplas, di, aí em, que é a ligação dupla. Aí no carbono 8 eu tenho uma ligação tripla, que representa I, e o final O. Então, fica DEC 2,4 de em 8 ino. Ok, gente?